Boa noite, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira aula do Compacto de Português com a nossa querida professora Tami. Eu sou a Thaís, coordenadora do Pré-UERJ Maricá, mas antes de chamar a super prof para a nossa aula, eu vou passar aqui 2 recadinhos, tá? Fiquem aí ligadinhos na tela. Thaís está sem som. Tá mudo? Peraí, só um minutinho então. Galerinha, tudo bem? Professor Diego Melo na área, professor de matemática. E agora que passou o carnaval, tá na hora de estudar, né? Pera, já passou o carnaval? Agora sim, carnaval passou, ano novo começou, tá na hora de estudar. Dia 22 de março, às 8h45 da manhã, eu vou dar um curso mega especial de geometria espacial, o terror de todo mundo. E não vai mais ser um monstro para você, sabe por quê? Porque eu vou te dar todas as dicas, todos os macetes para você acertar todas as questões da UERJ. Vai ser somente com questões selecionadas da UERJ para você aprender todos os segredos. Vem comigo, dia 22 de março, às 8h45. Não percam. Venha com a gente. Já fez inscrição? Não fez ainda? Vem, faz logo sua inscrição. Tô te esperando, hein? Dia 22 de março, às 8h45. Boa noite, meus amores. Boa noite, pessoal. Todos que estão presentes aqui na nossa aula. Super Prof. Tami está aqui. Muito feliz por essa aula, muito feliz mesmo. Obrigada pela presença de todos vocês, todos que estão no chat. Eu quero muita repercussão nesse chat hoje. Quero mesmo que vocês conversem comigo, que vocês troquem comigo e que essa aula seja aquela aula inaugural para que você consiga se entender nesse universo UERJ, se aprimorar nesse universo UERJ para futuramente ser um UERJiano. Beleza? Então, muito boa noite. Para quem me conhece, né, eu sou a Tami, a duplinha da Paty, que vai dar aula para vocês na sexta-feira, aproveitando aí que nós tivemos o recadinho do professor Diego Melo de matemática, nós teremos também uma aula, né, continuação da minha aula de hoje, com a minha dupla, a Paty. Mas, como esse recado foi dado, eu quero falar para vocês, é essencial a participação de vocês na aula de sábado. Gente, é para acordar cedo mesmo, porque não vai ser um sábadozinho, vai ser o sábado, né? Vocês vão ter 2 aulas aí. Eu vou até confirmar aqui os horários, né? Porque o professor William acabou me passando.
né, no card, que, gente, estou super esquecida com o horário, né? Mas vamos lá. Então, olha só essa dose dupla. Vocês vão começar a aula de geometria espacial com o Diego, professor Diego Mello. Gente, eu não queria falar nada, não, mas se eu fosse vocês, eu não perdia. O Diego, gente, eu conheço o Diego porque ele é casado com a minha prima. Então, assim, para vocês terem uma ideia, todos os concursos que esse cara faz, ele passa. Ele teve que exonerar um concurso porque ele simplesmente tinha que assumir, no máximo, 2 prefeituras. Então, assim, ele faz concurso, ele passa. É o cara que vai te aprovar em matemática. Acredita em mim, nerdzão total. Então, não perde essa oportunidade. Como ele falou, geometria espacial é uma aula que as pessoas têm um pouco aí de ranço, né? Eu sou uma, porque matemática não é comigo, não. Mas ele vai tirar esse medo de você. Então, 8h45 no sábado, até as 10h15. E, como se não bastasse, vocês vão ter aula de 10h30 da manhã até meio-dia, com a linda Priscila Marinho, maravilhosa também, trazendo estatística, probabilidade, que é também assunto que cai na UERJ, tá, gente? Então, não perde essa oportunidade, não, e vamos para o foco. Então, recadinho dado aí da matemática no sábado. Aproveita para chamar colega, amigo. Gente, vamos participar, valor social, e vai ser aula maravilhosa, tá bom? Então, agora sim, nós vamos falar de nós, porque nós somos maravilhosos, área de humanas total, e vamos começar com tudo. Eu quero dizer para vocês que essa aula está recheada, hein? Recheada de informações, muita coisa legal. E eu já vou começar falando para vocês, né, como entender e como funcionam as provas da UERJ. Essa primeira parte, gente, eu vou passar ela bem rapidinho, assim, não vou ficar me demorando muito, não, porque essas informações vocês já podem ter acesso pelo site da revista eletrônica UERJ, e sendo aluno aqui do Pré-UERJ Maricá, vocês vão ter todo o suporte da Thais Maria, do William Campos, de Mel, da Paty, de todo mundo que faz parte desse projeto, tá bom? Então, a gente vai estar sempre postando no nosso Instagram, a gente vai estar sempre falando com vocês pelo grupo, então fiquem, assim, tranquilos em relação a isso. Mas, por que eu coloquei isso aqui no meu slide? Porque eu preciso que você entenda como funciona a prova, tá? Primeira coisa que a gente vai falar rapidamente é uma parte muito importante para mim, que se diz, né, que fala sobre, eu até ampliei aqui um pouquinho a aula para vocês darem uma olhada, tá? Sobre os livros. É porque eu estou aqui no fundo colocada, né? Mas os livros que a gente vai trabalhar ao longo do ano, tá? Essa aula de hoje, ela é uma aula voltada para o livro Laços de Família, da Clarice Lispector, porque essa aula aqui, a gente vai tirar o primeiro conto, que é o conto Amor, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então, só para vocês saberem, né, a gente vai ter aí, ao longo do ano, aulas para os próximos exames, mas esses são os livros que já foram escolhidos previamente no mês de janeiro, que estão sendo, já foram escolhidos no mês de janeiro, numa votação pública, né, escolhida aí pela UERJ, e essa votação pública foram os alunos que escolheram, então já está definido. Então, a gente tem que se preocupar com o que agora? Com o primeiro exame de qualificação, que é o conto Amor, que é um conto que, assim, na minha opinião, eu não escolhi. Quando teve a votação, estou sendo bem honesta para vocês. Eu não escolhi, eu não acho que seria uma boa escolha, mas os alunos escolheram. Talvez porque tenha sido assim, é menor a leitura. Mas, embora seja uma leitura curta, é uma leitura densa. E é uma leitura que a gente precisa ter muita atenção. Então, ler Clarice não é fácil. Refletir sobre Clarice, menos ainda. Então, a gente vai ter algumas dificuldades, mas eu vou adiantar para vocês algumas perspectivas que são tomadas quando a gente fala de UERJ. Eu conheço muito bem a banca da UERJ, já trabalho com a banca há 4 anos, e, assim, todos os anos eu tenho visto um mesmo modelo sempre se repetindo, algumas coisas que estão sempre ali sendo faladas. Então, são esses bizus que eu quero dar para vocês, tá?
Então, é claro que em uma aula eu não vou conseguir falar tudo sobre o livro, tudo sobre Clarice, tudo sobre o edital da prova, mas eu vou tentar dar o meu melhor para que você entenda a pegada da UERJ, tá? E aí, rapidamente falando sobre os outros livros, o segundo livro para o segundo exame de qualificação é caso você não passe no primeiro, tá? O exame discursivo que está aí é só para quem vai fazer específica de língua portuguesa ou literatura, ou seja, se você escolher o curso, por exemplo, de direito. Quem faz direito, as específicas de direito são português e história. Então, você vai fazer uma prova que vai ter o livro O Quase Fim do Mundo, do Pepe Tela, tá? Mais a redação. Então, já aproveito para falar do livro da redação também, tá? Que eu acho que é uma super dica aqui. Esse fundo é horrível, não deixa vocês verem. Tá vendo essa ediçãozinha aqui? Vocês conseguem ver a capa? Tá meio ruim, né? Eu tô com esse plano de fundo. Dá para ver, não dá? Bom, depois, se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, eu gravei até um TikTok. Para quem não me segue aí, eu vou colocar meu TikTok aqui, tá? @tami.lopez. Acho que é assim. Eu não lembro se é exatamente isso, mas eu acho que é. Depois vocês conferem, tá? tamilopez.1 é o meu TikTok. Eu gravei um vídeo e coloquei lá no TikTok, porque assim, eu confesso para vocês que essa leitura aqui, para a prova de redação, que é obrigatória para todo mundo, é um livro que não me apetecia muito, que é de literatura inglesa. E eu não curto muito literatura inglesa. E quando eu fui ler esse livro, foi na época do meu ensino médio, e eu confesso que eu odiei o livro. Eu achei ele uma bosta. Eu falei, eu não quero essa leitura para mim. Horroroso. Só que aí a gente vai crescendo, vai estudando, né? E vem a maturidade. E aí veio a minha maturidade de leitora. E eu percebi que eu odiei o livro porque a edição que eu comprei era uma merda. Então, gente, tem muitas edições horríveis por aí. Mas também tem muitas edições boas. E a edição vai fazer você gostar ou odiar o livro. Acredita em mim. Então, essa edição aí é uma edição da Companhia das Letras, tá? E eu gostei bastante dela. Eu indico essa edição, tá? Para vocês comprarem. Assim como o livro da Clarice, eu coloquei o PDF para vocês. Quem tiver ali como ler o PDF, leia. E quem não tiver como ler, gente, o livro que eu gosto é dessa capinha aqui, é da edição da Rocco, 2020. Também é uma edição muito boa. Então, assim, edição faz diferença, tá? E aí, então, você já vai preparando aí seu bolso, porque às vezes vale a pena a gente ter o livro em mãos para grifar, rabiscar. Gente, eu sou uma pessoa, confesso para vocês, totalmente analógica. Olha isso aqui. É post-it, meu livro é todo marcado, ó. Tá vendo? Eu já li isso aqui há muitos anos, né? Sempre estou lendo, é um conto e tal, pequenininho, 6 páginas só. Mas eu preciso do papel, da canetinha colorida, do marca-texto. Eu sou analógica. E eu acho que, assim, se você também for analógico, que nem eu, visual, de precisar de canetinha colorida, marcador de texto, cara, faça isso, porque vai te ajudar muito a entender a proposta, principalmente porque Clarice não é fácil, tá bom? Então, fica aí a minha super dica para as 2 leituras recomendadas. Não vou me aprofundar falando de todas elas, porque eu acho que a gente precisa focar no Conto Amor, que é dessa primeira prova. E aí eu vou falando para vocês, conforme for o andamento da aula, a gente vai retomando ali uma ideia ou outra. Ju, a edição que eu gostei é da Companhia das Letras, tá bom? Vou mostrar de novo a capa, não sei se vai dar para ver. Essa capa preta aqui, ó. Tá? Companhia das Letras. Quem queria falar, pode falar. Pode falar, Ju. A Yasmin já respondeu minha pergunta já. Tá, então tá bom. Qualquer dúvida, gente, eu vou deixar também o meu arroba de Instagram, vocês podem me chamar, vocês têm meu WhatsApp também, então fica à la vontade, tá bom? Vamos falar de provinha, então. Essa primeira prova que vocês vão fazer, ela é uma prova que contém 60 questões objetivas. Dentro dessas questões objetivas, a gente tem 13 de linguagens. E
todas as questões de linguagem são objetivas sobre o conto Amor. E aí, meus amigos, às vezes eu vejo, né, alguns professores, amigos, colegas que gostam da Clarice devaneando, divagando e refletindo muito sobre a obra dela. Isso é bom? É, mas não digo que é essencial. Sabe por quê? Porque essa prova ela é composta de questões objetivas, com alternativas de letra A a letra D. Então, como é que funciona a UERJ? A UERJ, eu vou mostrar para vocês um modelo de questão que eu criei em cima do conto e que se baseia no modelo UERJ, tá? Como é que a UERJ faz? Ela tira um fragmento do texto, ou seja, um pedacinho do texto, coloca, faz uma pergunta em cima daquele fragmento e coloca 4 alternativas. 2 muito parecidas, muito a ver, e 2 sempre meio nada a ver. Então, basicamente, você acaba tendo que estar sempre fazendo opção por 2 que são muito parecidas e que a gente fica muito na dúvida. Pô, será que é? Será que não é? É um pouco mais difícil, mas também é muito legal quando você tem 2 questões que são nada a ver e que já te elimina 2 questões. Então, assim, todas as 13 questões de linguagens são sobre o livro. É o maior peso da prova, né? Vocês podem perceber, né, que ali, por exemplo, mas ciências humanas tem 14. Não. Ciências humanas, ela está dividida ali entre sociologia, filosofia, história, geografia, entendeu? Então, não é o maior peso da prova. Ciência da natureza também não é, porque é dividido em química, física, tá? Matemática, tem ali algumas também. Então, o maior peso da prova é português. É português. Então, você tem que saber muito o livro, porque ele não vai te fazer uma pergunta que não tem a ver com o livro. Por isso que o vestibular da UERJ é muito bom, por outro lado, né? Então, assim, vocês precisam entender que o maior peso dessa prova é língua portuguesa. E não só dessa, tá? No segundo exame de qualificação, na prova de redação, que também é um peso grande. Então, tudo gira em torno da leitura. Por quê? Porque se era 14, eu não lembro se era 14 ou 13, mas eu acho que é 13. Eu copiei do site, isso aí. Acho que são 13. Ou 14, eu não estou na dúvida. Mas se não for, a gente troca ali alguma ordem. Deve ser 14 para linguagens e 13 para ciências humanas. Acho que é 13. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a prova da UERJ, gente, para quem nunca conheceu a prova da UERJ, para quem nunca ouviu falar, não sabe como ela é conhecida como prova cidadã. E ela é conhecida como prova cidadã porque todos os textos eles são voltados para uma crítica textual, uma crítica social. Então, eu quero que você olhe para mim, a partir de agora, e você veja um letreiro piscando na minha testa, em neon, prata e dourado, vermelho, a cor que você quiser, assim, crítica social, crítica social, crítica social. Então, a palavra-chave para a sua vida a partir de agora é crítica social. Tá bom? Coloquei no chat. Por que é crítica social? Porque em todas as questões dessa prova, a gente vai ter crítica. Seja na questão de história, de geografia, de ciências, de matemática, de filosofia, principalmente, de sociologia, de química, todas as questões têm uma crítica social. Todas as questões vão trabalhar com algum problema social. Todas as questões vão te fazer pensar enquanto cidadão. Isso não sou eu que estou falando. São os próprios professores da UERJ que em todas as palestras falam a mesma coisa. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que esse conto, ele tem uma temática, ele tem uma reflexão, aliás, uma não, várias reflexões, e que tudo que vai ser perguntado sobre esse livro tem a ver com alguma ideia de crítica. São poucas as questões que a gente vê gramatiqueira, gramática pura, sabe qual é? Tipo, encontre o adjunto, adnominal, não sei das qual. Não tem isso. Não é esse tipo de pergunta que a UERJ faz. Não é pergunta voltada para sintaxe. Até acontece.
mas não é o forte, não é o carro-chefe. Então, não se preocupe com isso, porque o foco da prova da UERJ, como é uma prova cidadã, é uma prova de interpretação de texto com uma crítica social por trás, e nenhum livro é escolhido à toa, todos os livros vão trazer críticas maneiríssimas, só que o ponto das perguntas, elas são voltadas, muitas das vezes, para uma reflexão. Então, muitas das questões você consegue resolver tendo um mínimo de leitura, tendo conhecimento básico de interpretação, tá bom? Então, vamos para o foco, tá? Falando aqui sobre o exame discursivo, como eu falei do livro do Hamlet, que é o livro da redação, essa segunda fase, digamos assim, depois que você fizer a prova, passar, você vai fazer uma prova que é em outro livro, que é Hamlet, que é a prova de redação, que é igual para todo mundo, mais 2 específicas do curso que você previamente vai escolher. Então, é assim que funciona o vestibular da UERJ. Primeira fase, objetiva. Segunda fase, discursiva. Eu coloquei um quadrinho aqui, só para quem nunca viu, não sabe, está perdido, identificar ali a questão da pontuação, tá? Nós estamos batalhando junto com vocês para conseguir o maior conceito. A UERJ trabalha com conceito, de A à letra E. Nós vamos lutar para conceito A. Tanto é que o nosso número de aprovações no ano passado, ela foi gigantesca. Nós tivemos 157 aprovados na UERJ, porque nós trabalhamos em cima do conceito A. Se tiver algum aluno aqui que foi nosso aluno ano passado, que tirou o conceito A, sabe disso. Por exemplo, nosso maior grupo era o grupo de quem queria medicina. E nós sempre batemos na mesma tecla, o professor William sempre fala, só tira conceito A, só passa para quem tira conceito A. Então, se você quer medicina, previamente eu já te adianto, você vai lutar pelo conceito A. E o que é o conceito A? Conceito A é você ter uma pontuação acima de 70% da prova. Ou seja, você acertar em torno de 43 questões, se eu não me engano, 43 ou 41, alguma coisa assim. Então, é você acertar acima dessas 40 aí que eu falei para vocês. A prova tem 60, então mais de 70%. Então, se você tirar, sei lá, 43, aí passou, e você tirar 44, o conceito vai se manter o mesmo, tá? Então, a gente trabalha com conceito. Você tem que acertar 70% da prova. Acertando esses 70%, você pega essa pontuação aí, que é 20, e guarda ela para o final do ano, para a segunda fase, que é a prova discursiva das disciplinas que você escolheu, mais a redação. Ah, Tami, mas se eu tirei conceito E? Se você tirou conceito E, você está eliminado. Você não consegue passar. Então, você tem uma segunda chance de fazer essa prova objetiva no mês de setembro. Só que não vai ser o mesmo livro que é o Conto da Clarice, vai ser outro livro, aquele livro que estava lá no slide anterior, que é o livro Senhora, do José de Alencar, que é o livro do segundo exame de qualificação. Então, nós não queremos que vocês tenham que fazer uma nova prova. Queremos que todos passem nessa primeira prova, tá? Ah, Tami, mas eu tirei conceito C, conceito D. Você quer aumentar? Você tem a segunda chance também. Mas nós vamos lutar para que vocês consigam tirar o conceito A logo de cara, para você só se preocupar agora no mês de dezembro, tá bom? Então, essa é a tabelinha de pontuação que a UERJ trabalha, para você tirar sua dúvida. A gente também tem lá na página da UERJ isso aqui, tá bom? Inclusive, para quem não sabe, a página da UERJ tem esse site aqui, ó, vestibular.uerj.br, ou se você jogar no Google assim, Revista Eletrônica UERJ, tudo vai aparecer lá para você, tá bom? Data. Então, vamos lá, data, super importante, né? A gente já tem a data de inscrição. A gente teve agora no dia 18 ou 17, acabou o pedido de isenção, tá? Já foi. Mas a inscrição para essa prova começa no dia 15 de abril e vai até o dia 6 de maio. Então, já bota no seu celular para despertar, para você não perder, você ser os primeiros a inscrever, pagar, para você não perder essa prova, tá bom? Super importante. E a grande data é 8 de junho. Então, já anota para você aí. 8 de junho, primeiro domingo do mês de junho, vocês vão fazer essa prova. E, em nome do Senhor Jesus, todo mundo vai tirar conceito A. E para quem quer me seguir nas redes sociais e me acompanhar aí
nas minhas super dicas que eu estou sempre dando, e eu vivo o ERJ, vocês podem me acompanhar, @literahistoria, tá? Com 2 As no final, é o meu @. Então, pode me seguir lá, que eu sigo vocês de volta. Ok? Agora, vamos, de fato, para a polêmica, né? Para o que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Entendendo as polêmicas desse conto Amor. Gente, conto pequenininho, super tranquilo da gente entender. Um conto que você, em, sei lá, menos de meia hora, você lê esse conto. Então, é o primeiro conto do livro. Galera, eu até indico para aquele aluno que é esforçado, aquele aluno que quer entender Clarice, né, não se prender apenas ao conto Amor, que é o conto da prova, mas se preocupar com o livro. Porque esse livro todo, Laços de Família, ele vai te falar muito sobre as histórias que circundavam a cabeça de Clarice. E é muito importante você conhecer a autora, conhecer como ela escrevia, para você entender o conto Amor. Então, não se prenda somente ao conto da prova. Leia o livro. Quando você puder, leia o livro. Vai te ajudar super a entender Clarice, tá? É uma super dica que eu dou para você. E vocês vão gostar da leitura. Ela é fácil, assim, parece que tem um monte de palavra que você não entende, mas se você pegar a ideia de como ela pensava, tudo vai clarear na tua cabeça, tá bom? Então vamos lá, quais são as polêmicas presentes no conto Amor? O conto Amor, gente, ele tem uma personagem protagonista, que se chama Ana. Essa personagem, ela é uma dona de casa comum, que tem seus filhos, seu marido, trabalha no seu lar e vive uma vida super tranquila, diariamente. Lava, limpa, cozinha, faz as coisas na casa, também participa, né, das coisas assim, de organização desse lar. Ela é a pessoa que organiza essa casa. Organiza a vida dos filhos, organiza a vida do marido. E um dado momento que a autora sempre fala, a hora perigosa, né, quando ela menciona essa frase, né, no livro, a hora perigosa é a hora em que a Ana ficava sozinha. Era a hora em que os filhos iam para a escola, era a hora em que o marido saía para trabalhar, era a hora em que a casa já estava arrumada, o móvel já tinha sido limpo, o chão varrido, e não tinha nada para a Ana fazer. Então, a Ana ficava se sentindo um vazio. Ela sentia que ninguém precisava mais dela. E essa expressão, né, a hora perigosa, ela é falada em alguns momentos do conto. Então, eu acho que é um momento em que você precisa tomar cuidado, assim, porque pode ser que ele caia na sua prova. Vou procurar o texto aqui, a parte do texto em que ela falava exatamente isso, tá? Isso eu acho que vocês têm que tomar atenção. Tá na minha edição, é página 18, logo no primeiro parágrafo. Ela diz assim: certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, do seu trabalho, da sua dedicação, Ana inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era hora de se ver o modo como cortava as blusas para os meninos, a grande tesoura. Nana continua falando o que ela ia fazer. E mais para baixo, ela vai continuar e fala novamente dessa hora perigosa. Então, a primeira polêmica, né, que a gente percebe é uma polêmica em que traz aí em que há uma interrupção radical na vida da Ana, como está aí na primeira frase do slide. A personagem Ana sofre uma interrupção radical na sua vida, na sua experiência, porque ela tá nesse momento da hora perigosa, ela não tem mais nada para fazer, aí ela sai de casa, a história começa a Ana saindo de casa, indo para a rua, e ela pega um bonde. No bonde, ela simplesmente tá lá com as bolsas, uma opção de coisa, e ela simplesmente
vê um cego mascando chiclete. Só um minutinho que eu vou falar com a Thais Maria aqui. Thaís, tem gente querendo entrar. Então, a Thais Maria já vai resolver, tá? Então, esse momento da hora perigosa é o momento que a Ana, ela sai de casa e ela simplesmente tá andando na rua com um monte de sacola na mão, e aí ela simplesmente tem o primeiro baque, né? Olha como é que tá aqui na primeira página do livro. Começa assim. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou a bola, né, o volume, no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se no banco, procurando um conforto, um suspiro de meia satisfação. E aí ela vai contando tudo o que acontecia na casa dela, até que ela simplesmente... aí ela contextualiza para a gente, né, como era a vida dela, o que ela fazia, fala da hora perigosa, até que ela tem o momento que é o momento chave do conto. É o momento em que ela está andando, está dentro do bonde, e ela vê um homem cego mascando chiclete, feliz da vida, tranquilaço, de boa na lagoa. Então, quando ela vê esse cego mascando chiclete, ela tem um momento de epifania. E aí eu vou explicar para vocês o que é epifania. A outra polêmica que a gente vai trabalhar é a polêmica do saco de tricô. Muitas questões de vestibulares que já foram feitas em cima desse ponto trazem o saco de tricô para a história, para a pergunta, para a polêmica, porque nada na Clarice passa despercebido. E o saco de tricô também não, porque parece só um saco de tricô. Mas, na verdade, quando ela deixa esse saco cair no chão, quando ela pega o saco, quando ela levanta, quando ela abaixa, quando ela encosta no banco do bonde, tudo isso representa, simboliza, né, a ruptura dos laços familiares. Não está escrito isso em lugar nenhum do conto. Você não vai ver isso escrito. Mas você que é um bom leitor, interpreta e conhece Clarice, você vai fazer essa concepção. Rafaela, eu já mandei lá para a Thais Maria, depois ela joga de novo no grupo, tá bom? Assim como todo o material da aula de hoje. Os ovos também representam ali, também tem uma simbologia. Então, esses ovos que se quebram simbolizam essa fragilidade da vida da Ana. A fragilidade da concepção dela, né, do que ela está vivendo naquele momento. Então, ela está com uma sacola de tricô, ela está com uma sacola com compra para um jantar, para a família, né? Aí esses ovos caem, se quebram, dá uma melecada só, ela se suja, e pega, começa a se limpar. Tudo isso porque ela teve aquele choque de olhar para o cego mascando chiclete e ela paralisou. Então, essas polêmicas, né, com esses símbolos, essa simbologia, ela é muito importante para a gente entender o início desse conto. E a personagem se deixando levar em meio a tantos pensamentos, a ponto de se perder na parada e parar lá no Jardim Botânico, que ela estava indo para um lado, ela se perde, vai parar no Jardim Botânico, fica presa no Jardim Botânico. Tudo isso porque ela teve esse momento de choque ao olhar o cego e imaginar tudo que estava acontecendo na vida dela, também é simbólico, né? Então, a personagem Ana se deixando levar pelos pensamentos, se perder fisicamente, é tudo polêmica que sutilmente a gente vai conversar sobre o livro. Então, quando você for ler, e aliás eu recomendo, gente, nesse conto, não apenas uma leitura não, tá? Eu recomendo que você leia ele 2, 3, 4, quantas vezes você puder. Porque Clarice é assim. Cada vez que a gente lê, a gente vai ter uma percepção diferente. Alguém já teve essa experiência de ler de novo o conto e perceber coisas que não tinha percebido antes? Se tem, coloca no chat para mim. Porque eu acho que isso acontece muito, assim, com Clarice principalmente. Não que com outras ações e atitudes não aconteça, mas eu acho que quando a gente lê Clarice, isso fica muito claro. Tipo, tinha várias coisinhas assim, que eu já li esse conto milhões de anos atrás. E aí, toda vez que eu pego ele para ler, né, eu não li uma vez só, li várias vezes, eu tive a impressão de que
eu sempre deixo passar alguma coisa. E sempre alguma outra coisa me chama atenção. Então, quando você for ler de novo, isso aí, Yasmin, depois que você lê, após essa aula, você vai ler de novo, você vai ter outra visão. Eu te garanto isso. Depois eu quero que você me procure lá no meu Instagram e fale assim, você tinha total razão, Tami. Eu li de novo e agora eu tive tal percepção. Então é assim, Clarice, ela não é fácil de entender, mas ela também não é tão complexa. Ela fala o que muitas de nós queremos falar. E olha a temática que está aqui no nosso slide, tá? Deixa eu ler o que vocês colocaram no chat, peraí. Você acha que a deficiência do personagem tem algum tipo de simbologia? Como uma tragédia inevitável da vida? Claro, total! Algo que foge do controle, que é tão fixado em criar o seu próprio mundo? Total, Tatiane, total. Nada nesse conto, eu vou te falar, nada nesse conto não tem significado. E a interpretação que a gente vai fazer disso aí, ela é muito extensa. Eu não vou me ater nessa aula a ficar divagando sobre várias coisas, por mais que isso seja maravilhoso, né? Porque é muito legal a gente pensar sobre Clarice e sobre as reflexões que ela causa na gente, porque ela me causa muitos sentimentos, eu vou te falar. E esse é dois sentimentos, né? A deficiência de uma pessoa que está ali, ela está naquela condição. Uma pessoa que possui deficiência, ela se acostuma com a deficiência, né? Então, ela cria habilidades. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela não tinha metade do braço direito, não, esquerdo. E ela, cara, era uma das minhas melhores alunas. É aquele famoso caso que a pessoa tem tudo para, tipo assim, ser desleixada, não tá nem aí para nada, porque tem uma deficiência, e se vitimizar. Cara, essa menina, ela dá show. Ela era sempre aquela aluna que participava, interpretava, entendia tudo. Atriz total. Participava de tudo nas minhas aulas de interpretação de texto. Ela dança, ela faz tudo. Então, assim, uma pessoa com deficiência, ela não fica se olhando o tempo inteiro pensando, eu possuo uma deficiência. O cego, ele estava ali vivendo a vida dele normal. Ele é cego. Ok. Mascou o chiclete dele, na paz do Senhor Jesus. E vida que segue. Só que o choque não foi dele. O choque foi da Ana. É aquele choque, tipo assim, caraca, eu não sou cega. E eu tô tão preocupada, eu tô tão inquieta, eu tô tão angustiada. Por quê? Quem eu sou? Então, quando ela olha uma pessoa que na cabeça dela seria uma pessoa que teria tudo para resmungar da vida, e essa pessoa estava livre, leve, solta, e ela toda inquieta, isso é a grande sacada do livro, né? E eu acho que faz a gente refletir. Gente, só um minutinho. Desculpa, gente, eu desliguei aqui para me chamar minha filha para o carregador do computador que vai desligar. É o primeiro texto da Clarice que eu tô lendo, eu tô encantada, gente. Encantador mesmo, né? A gente reflete muita coisa. Liga para mim. A gente reflete muita coisa importante, faz a gente se sentir seres humanos diferenciados. Quando a gente termina de ler Clarice, a gente fala, caraca, a vida não é só isso, a vida é mais. Então, assim, a gratidão é uma coisa que faz a gente também refletir nesse conto, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês que a UERJ não escolhe nada à toa? Que a UERJ é crítica social? Pois é, meus amigos. Então, por que Clarice foi escolhida? Olha o que eu botei ali no slide como temática, submissão da mulher. Ano passado, o livro escolhido para a prova de redação foi o Conto da Aya, que tem até uma série chamada The Handmaid's Tale, né? E a temática desse livro era voltada para a inferiorização da mulher, voltado para o corpo feminino. O Enem 2023 falou sobre o trabalho de cuidado exercido pela mulher, né, que não é valorizado.
Então, assim, gente, essa temática, de novo, de mulher, classe média, é uma temática que faz a gente pensar, poxa, tá em alta, vou ficar ligado, vou entender como funciona, né? Então, eu acho que a gente precisa dar essa visão. Por quê? Por que eu estou falando isso? Agora pega a visão aqui, tá? Pega a visão. A UERJ não coloca nada de propósito. Isso é certo. A temática da submissão da mulher estava no ano passado, está esse ano. E o conteúdo, deixa eu ver se eu acho aqui no meu computador. Vou abrir e vou compartilhar com vocês, tá? O edital da prova da UERJ. Vocês já pararam para ler? Quem já leu o edital da UERJ, fala aqui. Eu li. Quem já leu o edital da prova da UERJ, fala aí. Eu li. Aí. 2, 3, 4, 5. Bastante pessoas, né? Já leram bastante. Beleza. Por que eu estou perguntando? Olha isso aqui. Eu vou ver se eu consigo dar zoom. Eu não vou ver o chat agora, mas aí eu consigo... Oi, gente, desculpa, eu caí sem querer. Mas já estou voltando. Estão me vendo? Foi apertar um negócio aqui e saiu. Beleza, desculpa aí. Por que eu estou falando do edital da prova da UERJ, tá? Nesse edital, gente, o que acontece? Eu vou dar zoom aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Estão vendo? Alguém abre o microfone e fala sim. Sim. Show. Então, como a gente estava falando de temática da submissão da mulher, e o livro tem uma questão voltada para essa da mulher, da classe média, que tem uma rotina familiar, cuidados do marido, do filho, etc. e tal, a gente pode, olha aqui, isso tudo aqui é o que estudar para o UERJ, ó. A gente pode ter questões relacionadas aqui, ó, tanto a literatura e sociedade, que sempre vai trabalhar diálogos entre a literatura e as artes em geral. A gente pode ter questões que vão trabalhar a intertextualidade. A UERJ ama intertextualidade. Ama, vocês não têm noção. Então, quando a gente trabalha intertextualidade, né, pode facilmente existir uma pergunta que vai ter um fragmento do conto da Clarice e uma comparação a um outro texto, e pedindo para você relacionar as ideias. E aí, se você souber a temática, a polêmica e tudo mais, você vai casar rapidinho. Então, tudo que é relacionado à intertextualidade, como, por exemplo, paráfrase, paródia, que são tipos de intertextualidade, inferência, né? Tal coisa infere-se. É isso. Então, a gente tem inúmeras questões que a UERJ já fez em cima da polifonia, que é a intertextualidade, e que pode ser feita dentro do texto. E eu acredito, inclusive, que isso possa acontecer, porque esse ponto 4 aí, isso aqui eu copiei direto da revista eletrônica UERJ, tá? Esse item 4 é o item que sempre cai. Todos os anos, acredita em mim, todos os anos existe questão sobre intertextualidade, usando, inclusive, do último ponto aí, que é pressuposto e subentendido, tá? Pressuposto e subentendido.
Porque esse item do edital, ele vai aparecer para você como? Vai ter um fragmento do texto e ele vai querer que você subentenda a mensagem por trás disso. Então, eu acredito muito nesse item 4 para cair na prova de vocês, porque Clarice faz a gente subentender as coisas. Ela não é clara, vocês já repararam isso? Ela não é clara. Ela não coloca para a gente as coisas de forma, como eu vou dizer? Ela não coloca as coisas para a gente o óbvio. Sabe tese, quando você escreve tese na redação, texto dissertativo argumentativo? No texto dissertativo argumentativo, você não tem que colocar a obviedade, porque a pobreza é um problema no Brasil. Isso é tese? Não, porque todo mundo sabe que é um problema no Brasil. Agora, quais são as críticas por trás disso? Como a gente melhora essa situação? Então, isso não é ser claro, isso é ter opinião. E a UERJ ela vai fazer perguntas relacionadas a esse item 4, que eu acredito bastante nele, assim como eu acredito em questões que possam vir com intertextualidade. Então, fica ligado nesse item 4 aqui do edital, tá bom? Depois eu volto no edital. Então, a outra coisa que a gente tem aqui nesse slide é a condição da existência humana, especificamente na mulher. Gente, existência humana, não é quando a Ana passa por isso, não diz respeito apenas a ela enquanto mulher, enquanto figura feminina, mas diz respeito a todos nós que passamos por momentos da nossa vida que a gente vai vivenciando tanta coisa uma em cima da outra e a gente não para pensar. Então, que tipo de questão eu vou trabalhar a existência humana? Aí a gente volta lá no edital. Que tipo de questão que a gente vai trabalhar? Olha aqui, item número 5. Métodos de argumentação. Indução, dedução e dialética. Se a gente continuar juntos, né, no nosso pré-UERJ Maricá, que eu acredito que sim, eu vou dar uma aula só sobre indução, dedução e dialética. Também é um conteúdo que a UERJ cobra. E o que vem a ser a indução, dedução e dialética? Tá? De uma forma bem rápida. Indução, induzir. Né? Quando eu parto de um princípio tanto específico para alcançar um geral, quanto a dedução, que eu parto do princípio geral para fazer um específico, e a dialética tem a ver com oposição de ideias. Inclusive, já aproveito para dizer para vocês que, como isso é um item cobrado sempre na UERJ, é um item até um pouco complexo de explicar, não dá para explicar aqui nessa aula de hoje, porque não é o objetivo. Vou lançar para vocês, eu espero que até semana que vem fique pronto, um e-book com questões inéditas relacionadas ao livro Conto Amor, tá bom? Da Clarice Lispector. Então, eu criei questões inéditas do zero, questões que vocês não vão achar no Google, não tem em lugar nenhum. Foi criado por mim a partir do livro e eu tenho todas as referências para vocês em cima do edital. Então, quando estiver pronto, você me acompanha no Litera História, eu vou postar lá, precinho maravilhoso e questões inéditas em cima do edital da UERJ. Esse edital que você está vendo aí, tá bom? Então, a gente vai trabalhar muito essa parte de indução, dedução e dialética também, tá? Que a UERJ cobra pra caramba isso. Vou dar uma adiantada aqui, tá bom? Então, essa é uma das polêmicas, tá? A precariedade da vida, a destruição, a consciência súbita, né, da efemeridade de tudo que ela passava, do que ela amava. O que é efemeridade? O que é efêmero? É passageiro, né? É uma coisa rápida. Então, quando ela viu aquele cego mascando chiclete, o mundo dela fez assim, ó, capotou de uma hora para outra. É um mundo em que Clarice nos transporta para a personagem que ela tinha uma vida maravilhosa, ela tinha marido, ela tinha filho, ela tinha casa, ela não passava fome. Ela não era rica, mas era fala até do apartamento que ela comprou, ou seja, a pessoa que compra apartamento é uma pessoa que tem alguma condição. Então, ela não era uma pessoa pobre, ela não era uma pessoa que não tinha nada. Ela só era uma pessoa que estava passando por questões existenciais. E aí, pensando em tudo isso, para você reler esse conto já com essa perspectiva, com essa interpretação, você vai entender agora o que é epifania. Epifania é um recurso da literatura que consiste na clareza repentina. É aquele famoso start. Sabe aquele corte da vida que às vezes a gente tem?
é isso. A epifania na literatura, né, ela vem do grego epifanein, né, epifanein, que significa manifestar, mostrar. Então, em que momento acontece a epifania de Ana? No momento em que ela olha o cego, mascando chiclete, vivendo a vida dele normal, e ela para refletir todos os problemas que ela estava vivenciando naquele momento, ou até a falta daqueles problemas. Tá? Então, epifania é um recurso da literatura que vai fazer o personagem se encontrar, vai fazer o personagem entender quem ele é no mundo. Tá bom? A gente tem algumas características da obra de Clarice em que a epifania ocorre em situações cotidianas. Tanto é que conto, né, é um tipo de texto em que a estrutura dele é muito pequena, não cabe espaço, por exemplo, para a gente destrinchar os sentimentos da Ana, não dá tempo da gente explicar detalhes da vida dela. Mas esse start, essa epifania aconteceu foi quando Ana estava no momento comum do dia a dia dela, que era ir ao mercado, consertar alguma coisa, comprar alguma coisa. Então, uma situação cotidiana, uma situação totalmente banal, é o momento em que ela tem esse start para que aconteça esse autoconhecimento, para que esse momento de lucidez aconteça, para que esse momento de luz sobre os reais sentimentos dela pudessem aflorar, pudessem vir à tona. Então, Ana se questiona nesse conto, por exemplo, sobre o marido, sobre os filhos, sobre quem ela é, sobre o lugar dela de mulher, o lugar dela na família dela. Então, ela começa a se questionar esses valores, né? Parece que ela é só uma pessoa que está ali 24 horas trabalhando e colocando tudo em ordem. E ela? Em que momento ela vai se colocar em ordem? Então, essa epifania é um recurso linguístico. E você tem que observar que em vários momentos dessa trama, você vai ver a Ana contando essas experiências, essa luz, esse sentimento está aflorado dentro dela, tá? E isso, Tatiana, muito bem. Tatiana colocou assim, essa questão da luz fica muito clara no final quando ela diz que a chama se apagou. Né? Quando ela vai deitar junto com o marido dela, e ela volta para aquela vida que ela escolheu, mas ela volta diferente. Ela não volta mais a mesma Ana. Ela volta a Ana que agora está refletindo sobre a sua real existência, que antes não fazia parte da vida dela. Né? Ela vivia para o outro, ela não vivia para si. Então, vocês precisam ir para essa prova com essa consciência. Eu acho que essa aula de interpretação sobre o conto é fundamental para a gente poder marcar as questões corretas, principalmente as questões em que trabalham a parte literária, a parte intertextual e a parte que eu falei para vocês dos métodos de indução, dedução e dialética. Tá bom? Vamos para o próximo. No conto Amor, a personagem Ana sente insatisfação com a sua vida doméstica, já falei, mas passa por uma epifania que leva a reavaliar a sua existência. Ana sente que esquece de si mesma de fazer as suas escolhas. Ana se sente acomodada e responsável pelo modo ela vive. E eu aproveito já para responder a pergunta que me foi feita agora pela Juliana. Prof, ela se sente culpada por isso? Sim, Ju. Porque quando ela se sente acomodada, incomodada, angustiada, né, e ela fala dessa hora perigosa, isso é um subentendido. É um subentendido que Clarice, por isso que eu estou falando desse conteúdo de pressuposto e subentendido que está no edital da prova da UERJ. E eu acho que ele vai cair. E acredita em mim, quem já foi meu aluno pode comprovar. Gente, eu conheço a banca da UERJ. E nesse ponto tem muita cara de que vai cair pressuposto, subentendido, esses métodos de argumentação. E essa pergunta sua, Ju, ela é uma pergunta que vai diretamente com esse momento de insatisfação. Ela sente-se culpada, sim, né? Porque ela se sente insatisfeita. Poxa, eu escolhi casar, escolhi ter filho, mas eu não vivo para mim, eu vivo para o outro, então ela está apagada. E é isso que é a epifania que ela vive, tá? Aqui tem uma outra referência que eu quero que vocês deem uma olhadinha,
por esse momento de concepção acerca do mundo, do papel dela no mundo. Ela se descobre tudo isso aqui depois que ela passa por um momento de epifania. E a mudança, gente, é o quê? É que ela vence esse conflito existencial e ela continua no seio familiar. Mas ela volta para o lar dela com uma nova visão. Ela não volta mais a mesma Ana, como eu falei para vocês. Ela volta, ela passa a se enxergar de uma outra forma, mas agora a Ana consegue olhar para si, né? Coisa que no início do conto a gente percebe que ela não fazia, tá bom? Então, esse momento aqui é dividido em 3. Na insatisfação, depois na epifania e depois na mudança que ocorre com Ana lá no final do conto, tá? Rapidamente, né, um conselho que eu sempre dou para vocês, tá, gente? Posso enviar também, Rafaela, o edital da UERJ no meu material, eu posso enviar sim, tá? O que esperar da UERJ para esse ano? Criticidade em relação à principal polêmica. Por isso que eu perdi esse pedaço de aula todinho falando de polêmica, tá? Porque eu acho que é essencial entender o conto, é essencial entender a crítica do conto, e levar para a prova pensamentos, que é o item 2 aí do slide, previamente amadurecidos. Quando se trata de UERJ, gente, é diferente da prova do Enem, né? Porque na prova da UERJ, você vai para a prova sabendo que vai cair. Então, a UERJ já te diz, olha, o livro é esse aqui, o conto é X. Então, você tem que ir com um pensamento previamente amadurecido. Você tem que ir para essa prova sabendo quais são as polêmicas, quais são, né, os pensamentos que você deve ter em relação à personagem, entender a narrativa. Tanto é que a Paty, na sexta-feira, ela vai dar uma aula integral sobre tipologia textual, e foi até uma orientação que eu falei para ela, Paty, fala muito sobre tipologia, sobre como entender a narração, que é a tipologia do conto, porque entender como cada personagem vai ser trabalhado é fundamental. Isso está no edital da prova da UERJ. Então, levar previamente amadurecido esse conteúdo que eu estou falando para você agora e que a Paty vai complementar na sexta, vai te fazer tirar o conceito A. Foi assim que a gente aprovou muito aluno ano passado. Que a gente amadureceu o pensamento sobre a história para o nosso aluno e depois a gente praticou exercício. Mas não dá para você fazer exercício sem entender, sem ler a história, sem compreender ela. 3. Opiniões baseadas em fatos. Existe a possibilidade da questão da UERJ ser questão voltada para conhecimentos literários, né? Que é esse item aqui, ó. Que é o item, cadê? Opinião, ó, fato, opinião, que é formas de articulação de ideias, tá? E esse item aqui, que é literatura e sociedade, onde nós vamos trabalhar os diálogos entre a literatura e as artes em geral. Então, por que eu estou falando que você tem que ter opinião baseadas em fatos? Porque você vai ter que levar para a sua prova fatos, tá? Fato, opinião, causalidade, conclusão. Isso aqui, que a gente chama na UERJ de forma de articulação de ideias, é uma aula que eu quero dar para vocês. Não dá para você falar de UERJ e não pensar que não vai ter uma questão ali de causalidade, conclusão, comparação, exemplificação. A gente gosta de usar forma de articulação de ideias. Então, como que você vai articular essa sua ideia, esse conto? Você vai previamente amadurecer a ideia sobre a história, que você vai conhecer a história detalhadamente. Por isso que a minha ideia é que você leia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o conto. Se você ler 20 vezes o conto, você vai ter 20 percepções diferentes. Então, quando você tem um pensamento previamente amadurecido sobre a obra, você consegue juntar o fato, entender se a relação é de causa, se é de consequência, se é de conclusão, se é de comparação, se é gradação. Você tem ideia de articulação. E isso vai cair na tua prova. Prof, pode explicar novamente o que a perda do ponto de ônibus simboliza no livro? Então, quando Ana se perde no ônibus, ó, no bonde,
é porque ela estava perdida no pensamento dela. Ó, tá aqui. Cadê? Aqui, a personagem se deixa levar em meio a tantos pensamentos e perde o seu ponto de parada. Então, quando ela se perde, vai parar no Jardim Botânico, é porque ela se perdeu nos pensamentos que vieram à tona na cabeça dela, tá? Então, já previamente amadureça essa ideia aí. E o último item, que é o item 4 desse slide, é clareza na escolha da alternativa. Eu já estou dando a super dica para você. A UERJ tem 4 alternativas. Não é igual ao Enem, é de A a E, né? O Enem. A UERJ é de A a D. Então, 2 questões são nada a ver, 2 questões muito a ver. Então, quando você lê a alternativa, você tem que ter clareza na escolha daquela alternativa. Se você ficar assim, ai, será que é essa? Será que é A? Será que é B? Será que é A? Será que é B? Minha dica, marca a primeira opinião que vem na tua cabeça. Porque quando a gente tem a primeira opinião, é porque é certa. 90% das chances de ser certa. Quando você fica lendo de novo, aí você fica naquela dúvida, a dúvida nunca é boa. Então, 90% de chance de ser a primeira resposta. Já fica ligado para você não ficar divagando muito, porque é uma prova que é sobre um livro extremamente reflexivo, só que são 60 questões objetivas. Você não pode esquecer isso. É objetiva. Então, é claro que você tem que pensar todas as reflexões que a Ana vai fazer, mas sempre se pautando na objetividade da mensagem central. Juliana colocou assim, prof, você pode falar sobre o título do livro? Posso. Amor. A Ana amava. A Ana ama. A Ana é uma mulher que ama. É uma mulher que sente amor. Então, é claro que as suas relações se construíram em cima de amor. Ela escolheu o marido, ela escolheu os filhos, ela ama a casa dela. Só que esse amor, a gente também pode entender como o amor dela mesma, que estava apagado, que estava esquecido e que precisa ser revivido. Aliás, revivido não, descoberto. Entende? Porque a Ana, ela ama a família. Mas será que ela tinha noção de que se amava? Eu acho que isso é muito real para muitas mulheres hoje, 2025. Porque muitos de nós vivemos para a nossa família. Nós, mulheres, somos criadas para cuidar. Quer ver um exemplo disso? Quando você tem uma filha menina e quando você tem um filho menino. A menina, ela é ensinada a brincar de boneca, carrinho de bebê, mamadeira, comidinha. E o menino é ensinado a ter carro, a ter moto, a brincar de luta. A mulher é ensinada a cuidar, a mulher é delicada, a mulher vive para cuidar. Mas você não fala para o menino cuidar da mamãe, cuidar do papai. Então, é isso aí, é um conflito de amor e culpa. E isso está entranhado na sociedade. Não é de hoje. Não que a gente esteja errado em não amar e não cuidar. Eu acho que a mulher tem que amar, tem que cuidar. Mas é uma coisa que todos deveriam fazer, não apenas exclusividade da mulher. Então, eu acho que quando a Clarice coloca esse nome, amor, eu não vou ter certeza se foi isso que ela pensou. É claro, porque ela não está mais viva para me dizer isso, mas eu acredito muito que é esse conflito, sim. E isso pode até ser uma antítese, né? Uma oposição de ideias, que é a figura de linguagem, tema da aula de hoje. Né? Então, assim, ou até um paradoxo, que é a oposição de ideias. Então, a gente tem essa oposição o tempo inteiro de conflitos que a Ana vive. Isso pode virar questão na figura de linguagem. Vou montar uma questão. Obrigada, Kátia, por ter falado isso. Amor e culpa. Eu vou criar uma questão sobre figura de linguagem usando antítese e paradoxo aí. Tá bom? Pode falar, Juliana. Ô, professora, Sim, tá me ouvindo? tô. Pode falar. Quando tem fala de que tinha culpa. É o quê? Repete para mim. Falhou?
Peraí. Tem uma parte no texto que fala de que tinha vergonha. É a vergonha dela pensar nela? Você pode me dizer em que parte tá isso? Que é de cabeça assim eu não lembro. Em que Eu momento da acho que história que ela fala isso? quando ela chega em casa e abraça o filho, Ah, tá. e depois ela. Então, ela fica culpada, se é onde eu estou pensando, eu estou procurando aqui no meu livro. Ela se sente culpada porque ela sai na rua, né? Ela vai, acho que, consertar alguma coisa na rua, vai comprar os ovos, o negócio do jantar, né? E aí acontece esse turbilhão de pensamentos, de emoções e tudo mais. E ela olha para o filho dela, ela olha para o marido, para casa, ela fica pensando, mas por que eu estou sentindo tudo isso? A culpa é porque ela está tendo esse monte de sentimento se ela escolheu ter uma família, se aquilo é o que ela queria. Ela se sente culpada porque ela não tem o que reclamar e ela está sentindo ainda assim angústia. Ela está inquieta, mesmo não tendo motivo para isso. Entende? Então, assim, deixa eu ver se eu acho o trecho em que ela fala isso. Peraí. Depois, se eu não achar, eu coloco lá no nosso grupo. Aqui, quando ela volta, ela diz, na minha é página 24, ela diz assim: o menino que se aproximou correndo era ser de pernas compridas, um rosto igual ao seu, então dá a entender que é filho dela, né? Que corria e abraçava, apertou-o com força e com espanto. Protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante, né? Era uma vida inconstante, os pensamentos, né, de conflitos. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amara com nojo. Não é nojo no sentido de nojo de vômito, né? Mas ela ama, olha a figura de linguagem aí. Ela ama, mas ela odeia, né? E aí, do mesmo modo, como sempre fora fascinada pelas ostras, abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal, o cego ou o belo jardim botânico. Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo e faminta. O que faria se seguisse chamado do cego? Iria sozinha? Então, quando ela fala assim, o que faria se seguisse o chamado do cego? O que eu entendo como o chamado do cego? O chamado do cego é o momento da epifania em que ela fala assim: a tua vida não tá boa. Você vive para os outros, você não vive para você. Só que o que acontece com Ana? Ela vai para esse intuito que o cego causou nela, ou ela volta para a família dela, ela volta para a casa dela? O que acontece na história? Quem leu aí? Ela volta. Ela volta para a família. Ela volta para a família. Então, quando ela volta para a família, ela escolhe o quê? A família, não mudar. Isso. Mesmo com todas as coisas que ela antes não pensava, ela ainda assim ela escolhe a família. Então, assim, são muitas as questões que a gente tem para abordar nesse livro. Não vai dar para falar em tudo, porque assim, a gente teria que falar muita coisa. Mas eu acho que para essa polêmica inicial, assim, a gente já conseguiu pegar, né? E agora eu vou ter que adiantar aqui por conta da hora para falar um pouquinho de figuras de linguagem para vocês, tá? Figuras de linguagem, gente, é um recurso, né, linguístico que a língua portuguesa nos permite estudar, e é isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Primeiro a gente falou tudo sobre o conto, né, a polêmica, os pensamentos, quem é Ana, por que ela tem essa postura, a postura que ela decidiu tomar, para a gente pegar no fragmento do texto algumas questões e entender. Bom, primeira coisa, quando a gente estuda figura de linguagem, se vocês repararem, eu botei no material o slide, e eu também coloquei um mapa mental, que eu vou colocar aqui também para vocês compartilhar, e coloquei um material extra falando de música. Só para vocês terem uma ideia, gente, não dá para falar em uma aula, porque são cerca de 28 figuras de linguagem. 28, tá? Depois posso contar para ver se é isso mesmo.
Só que as figuras de linguagem, elas são divididas em 4 grupos. 4 grupos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro grupo, a gente chama de figuras de palavra ou semântica. Figura de palavra ou semântica. Esse grupo de figura de palavra ou semântica, ela tem algumas figuras que pertencem a esse grupo, que são metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Essas figuras de semântica ou de palavra, que é o primeiro grupo, elas vão trabalhar a palavra. Por isso que o nome é figura de palavra. E aí, a gente vai ter questão, se cair de figura de linguagem, assim. Analise a expressão tal. Aí a expressão tal tem uma palavra. Por exemplo, o pé da mesa. Eu não sei o nome do pé da mesa, né? Então, eu dou um nome, uma expressão, que é o pé da mesa, para dizer esse lugar que segura aqui a mesa. Mas não é o nome real. Como é que é o nome dessa figura? Ah, já responderam. Catacrese. Então, braço do sofá, pé da mesa. Não tem um nome para dar isso. Então, a gente aproxima. Então, a UERJ pode te cobrar algumas palavras ou expressões que tem no livro de Clarice, que a Clarice usa muitas figuras assim, né? E que podem não ter um nome próprio, ela faz uma associação. Qual é o nome dessa figura? Catacrese. Outra figura que tem muito no livro dela, que é a comparação, né? A comparação também é uma figura de palavra, é o primeiro grupo, figura de palavra. Comparação, o próprio nome já diz, né? Compara uma coisa com outra coisa. A Clarice faz isso pra caramba. Deixa eu colocar para vocês aqui o mapa aqui na nossa apresentação. Vou botar, deixa eu ver se dá para aparecer agora. Não foi, né? Eu acho que não vai aparecer aqui. A imagem não aparece, né? Então, vou ter que botar o slide. Tá. Tem comparação aqui. Aqui esse slidezinho, ele é bem legal, gente, porque ele tem, assim, com música. Eu acho que com música fica mais fácil, né? Então, assim, a gente tem a metáfora e tem a comparação. Deixa eu ver onde está a comparação. Está lá em cima. A metáfora e a comparação são... Aqui, a primeira, ó. Comparação. São duas figuras que vai cair na tua prova se cair figura de linguagem, a questão aí da metáfora e da comparação. Metáfora e comparação são duas figuras que praticamente dizem a mesma coisa. Qual é a diferença? É que na comparação começa com, de como. Então, eu tenho uma comparação direta, é como. Olha só o exemplo. Tamires gosta de chocolate como Nicole. Então, como é a comparação direta. Eu tenho um conectivo, né, que vai me dizer diretamente o que está sendo comparado ao quê. Então, olha aqui. Nem sempre vai ser o como, mas o como é o principal. Olha o exemplo da música, aquela. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Ó, o brilho dela não se compara ao seu. Nem se e o quê. Então, eu tenho uma comparação. Nem sempre vai ter o como, mas quando você compara uma coisa com outra coisa, ou seja, o brilho dela, da lua, ao seu brilho, usando o conectivo que e nem se. Então, quando você tem uma comparação direta, isso é comparação. E quando aí vocês têm aqui, ó, quais são os conectivos que me dizem o que é uma comparação? Como, feito, tal qual, assim como, tal, que nem. Tudo isso é comparação, porque compara uma coisa diretamente à outra. Aí a gente tem alguns exemplos nesse slide. E a metáfora? A metáfora, ela também é comparação. Só que ela é uma comparação implícita. E na Clarice tem um monte.
Nós vamos fazer exercício. Tem um monte, vou mostrar para vocês. O que é a implícita? A comparação implícita é quando você tem algo sendo comparado, só que não tem um elemento como. Geralmente vai ser o verbo de ligação é. Então, a gente tem sempre um é sendo comparado. Exemplo, ela é um filme de ação com vários finais. Ela é uma comparação com o verbo aqui, ó. Tá? Então, isso é uma comparação implícita. Então, o que difere, de fato, né, a comparação da metáfora é que na comparação você tem o conectivo e na metáfora você tem um verbo de ligação. Basicamente, essa é a principal. Como eu falei para vocês, eu não vou falar de todas as figuras de linguagem porque não dá tempo. Mas eu estou falando aquelas que eu acredito que, se caírem, vão fazer a diferença na vida de vocês. Metonímia, né? A metonímia, ela é uma parte pelo todo. O que significa isso? Ela está dentro do campo, né, da figura semântica também, que vai falar exatamente um termo ou uma palavra que é colocado no lugar de outra porque elas têm sentido próximo, elas têm uma relação próxima. Então, por exemplo, nós usamos a metonímia o tempo inteiro. Ó, gosto de ler Jorge Amado desde que era jovem. Você pega o Jorge Amado e lê o Jorge Amado? Não. Você lê o que do Jorge Amado? Você lê a obra de Jorge Amado. Você lê o livro de Jorge Amado. Né? Então, a gente tem sempre uma palavra ou uma expressão que substitui outra porque a relação dela é próxima. Por exemplo, eu uso metonímia o dia inteiro aqui em casa. Meu filhinho tem 3 anos. Ele sempre, depois que acaba de almoçar ou jantar, ele me fala assim, mãe, tem danoninho? O que é um danoninho? Hein, gente? Danoninho é o quê? Iogurte. Muito bem. Então, eu troco a palavra danoninho pela palavra iogurte. Isso é metonímia, quando você aproxima uma palavra porque ela tem uma relação próxima de sentido com a outra palavra, tá? Então, pode ser também que metonímia caia. Outra figura aí que é muito importante também para a gente, hipérbole. Nesse conto, eu acho que a hipérbole ela é essencial, porque é exagero, né? A hipérbole é aquela figura que a gente também usa diariamente. Por exemplo, eu estou morrendo de fome. Né? A gente está morrendo de fome? Não, a gente está com muita fome. E a Clarice, como ela fala muito de pensamentos, muito de reflexões, ela usa a hipérbole, tá? Então, acho que é muito importante a gente pensar isso. É até 9h30 ou até 9 horas, gente? Começou 7h30, não é? Agora eu fiquei confusa. Thais Maria? Eu só falei esse horário porque a outra tinha sido até 9h30, mas aí eu também não... Não sei. Vou ver com Thaís. A aula vai até que horas? Vamos lá, vou tentar acelerar aqui para a gente não perder mais tempo, tá? Vou falar dessa última figura aqui, que eu acho que ela é muito importante também, a prosopopeia. Os vestibulares, sempre que caem, né, prosopopeia, eles colocam o nome prosopopeia porque é o nome mais difícil do aluno gravar. Mas a prosopopeia é a mesma coisa que personificação. É a mesma coisa, só muda o nome, tá? Então, prosopopeia ou animização, ou antropoformismo, ou personificação é a mesma coisa. Eu acho mais fácil decorar como personificação, né? A personificação, o próprio nome já diz, é autoexplicativo, é persona, né? Personificar. Então, quando você atribui uma característica... Aí até 9h30, tá bom? Até 9h30? Show. Então tá, então vai dar tempo. A personificação, ela vai trabalhar para a gente a ideia de que eu posso ter uma... Como é que eu vou dizer para vocês? Uma ação ou uma característica
que não é humana, aliás, que é humana a um ser que não é humano. Então, quando você atribui uma característica que é humana a alguma coisa que não é humana, isso é prosopopeia ou personificação. Olha a música, né, do Felipe Araújo. E você chegou atrasadinha, mas estava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. O coração é uma pessoa para poder gritar? Porque quem grita é pessoa. O coração não tem essa atitude, né? Então, a personificação acontece muito também. A Clarice fala, por exemplo, já teve muitas questões de vestibulares, né, que já trabalharam Clarice, inclusive Drummond também, que fala de bonde, que eles naquela época tinha bonde, né? O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas, logo um vento mais úmido soprava anunciando mais o fim da tarde, é o fim da hora instável, né? Tem até um poema que fala: o bonde passava cheio de pernas. Né? O bonde passava cheio de pernas, mas o bonde tem pernas? Né? O bonde não é uma pessoa para ter perna. Então, quando fala esse tipo de situação em que há uma característica não humana, né? Aliás, humana, há alguma coisa que não é humana, isso é personificação ou prosopopeia, tá? Se eu estiver indo rápido demais, vocês falam, tá, gente? Vão me dando um feedback aí. A gente tem muitas outras figuras. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente tem 4 grupos, né? O primeiro grupo é esse que eu falei para vocês, que é a figura de palavra ou semântica, que a gente trabalha metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia. Esqueci da sinestesia, não posso esquecer de sinestesia. Eu vou estar sempre falando aqui em relação a UERJ, em relação ao conto, tá? Então, só para contar uma coisinha boa para vocês, né? Eu gosto muito desse conteúdo de figura de linguagem, que agora, em cima da hora, antes de começar a aula, eu falei assim, eu acho que vou fazer mais exercício para eles. Então, eu tenho uma plataforma onde eu trabalho alguns exercícios, né, que eu consigo também tirar. Não é sobre o livro, tá? São exercícios comuns, mas eu fiz... você não acha facilidade na internet, que são exercícios pagos. Então, eu fiz um material agora, de última hora, de para a Thaís Maria botar no grupo para vocês exercitarem aí durante a semana sobre figura de linguagem. 10 questões inéditas aí para vocês trabalharem extra, tá? Então, essas questões vão ser disponibilizadas no grupo. E depois que vocês fizerem, aí a gente manda o gabarito para ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Então, tem questão extra para vocês treinarem aí durante a semana, tá? Quem quer falar? Fala aí comigo. Ficaram felizes? Tem para testar, né? Então, vamos falando. Se quiserem falar, falem. Bom, então vamos lá. Como eu falei, né? Então, a gente tem os 4 grupos, né, de figuras de palavras ou semântica, que a gente já falou, que são essas principais, as que sempre caem. A gente também tem as figuras de pensamento, né, que são as figuras que eu falei para vocês da hipérbole. A gente também tem o eufemismo. Eufemismo, ela consiste na suavização de um termo. É quando você fala uma coisa com cuidado para não ferir o outro. Por exemplo, quando alguém morre, você não fala assim, fulano morreu. Você fala, fulano passou dessa para uma melhor. Aí fulano, tá fofinho, tá gordo. Então, quando você suaviza um termo, uma expressão, o nome disso é eufemismo. E essa expressão que a gente usa, essas expressões, essas palavras, elas estão dentro do campo das figuras de linguagem, de pensamento, que tem a ver com a suavização do termo. O nome disso é eufemismo. Lá no mapa mental, é porque eu não consigo espelhar aqui agora, tá numa foto, né? Uma PNG, né? Então não consigo espelhar. Mas tem todas. Essas que eu tô falando para vocês. Eu tinha falado da sinestesia, esqueci, né? Sinestesia. O que é sinestesia? Quando você traz sentimentos ou ações que são inerentes aos 5 sentidos humanos. Então, por exemplo, tato,
né? Olfato, paladar, visão e audição. Toda vez que você usa desses sentimentos, né, dessas sensações do corpo humano, o nome dessa figura de linguagem é sinestesia. E a Clarice usa também pra caramba, né? Quando ela fala das mãos trêmulas, ou do sentimento de suor, o sentimento de que ela está com o coração batendo violento, né? Então, tudo isso tem a ver com o sentimento dela, da personagem Ana. Então, a gente tem muita sinestesia nesse livro e a gente vai trabalhar isso também com as questões, tá? Bom, para finalizar aí, para a gente ir fazendo o exercício, para acho que ficar mais dinâmica a aula, eu vou botar o exercício aqui. A gente vai entendendo como é que funciona. Tem uma questão aqui que não é da prova, tá? Essa aqui, ela é uma questão que já foi feita. Ela é uma questão de outro vestibular sobre o conto amor. Então, olha aí comigo. No conto amor, Clarice Lispector, após ver um cego mascando chiclete, a personagem passa por uma situação que, segundo o narrador, ela própria chama de crise. O que chamava de crise viera afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado. Tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Olha a sinestesia aqui, ó. Nem é uma pergunta sobre isso, mas dá para a gente pegar. Essa crise que transforma a relação da personagem com o mundo e com a família, ela tem como causa o quê? Olha as alternativas. Nasce do colapso da vontade de viver da personagem, em razão do doloroso prazer com que passou a ver as coisas. Revela um conflito vivido pela personagem entre o tipo de vida que havia escolhido e as coisas que passou a desejar. Letra C. Constitui para a personagem uma alteração no modo de vida que antes a fazia sofrer e do qual agora havia se libertado. Ou letra D. Remete à excitação da personagem por ter conseguido harmonizar sua antiga vida com novos desejos e sensações. E aí? O que é essa crise para a personagem? Depois dessa aula, todo mundo tem que acertar. Ai, vocês são lindos. Cara, deu muito B, né? Tá vendo? Letra B. Gabarito está correto. Revela o conflito vivido pela personagem. Você acertaria essa questão se a gente não tivesse discutido sobre a polêmica, sobre o tema, sobre as questões que angustiam Ana? Talvez não. Então, essa aula 1, ela foi muito importante para a gente poder ter essa percepção, uma questão de interpretação sobre o conto. Essa questão eu não lembro de qual vestibular foi, mas já foi de um vestibular que realmente aconteceu, tá? Que já aconteceu. Unicamp, obrigada, tá? Olha essa aqui, também é uma questão que foi feita já, que existe, né? Aí, sobre o conto amor. Olha só. No conto Amor de Clarice Lispector, a percepção da Ana em relação ao seu mundo é alterada de forma significativa pelo seguinte acontecimento. Qual é o acontecimento? Letra A. Os ovos quebrados no embrulho do jornal, que simbolizam a mudança psicológica da protagonista no relato ficcional. Letra B. O cego parado no ponto do bonde, que modifica a visão da protagonista em relação aos vínculos familiares. Letra C. O estouro do fogão da cozinha, que significa no percurso narrativo a ruptura psíquica da protagonista com a opressão da vida matrimonial. Ou letra D. A aparição súbita do gato no jardim botânico, que deflagra uma reviravolta afetiva de Ana com seu amante. Nossa, essa alternativa D é nada a ver real. E aí? Nem precisava ler tudo, né, gente? Tá vendo como é que a gente acertou a questão? Só de saber a polêmica, só de contextualizar, só de polemizar, só de entender, a gente acertou a questão. Então, correto aí, gabarito, letra B de bobo. Agora, vamos para modelo ERG, né? Agora eu vou usar a figura de linguagem junto com a ideia
né, do conto. Como que a UERJ faz, gente? A UERJ faz o seguinte, ela coloca um fragmento e a pergunta sobre o fragmento e as alternativas sobre o fragmento. Então, vamos olhar como seria uma questão no modelo da UERJ, tá? No trecho abaixo, Clarice Lispector utiliza uma figura de linguagem para expressar o impacto da visão do cego na protagonista. Qual é o trecho? O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir, como se ela tivesse insultado. Ana olhava-o. A figura de linguagem predominante na expressão, como se ele a tivesse insultado, é o quê? Agora dá para acertar. Não dá? E aí? Vocês estão muito espertos. Muito espertos. Por que é comparação? Coloca no chat aí. Isso aí. Por causa do conectivo como. Então, tá vendo como tem figura de linguagem? Pra caramba. Né? E aí, se a gente não sabe, marca ali a metáfora. Né? Porque parece também, né, como se ele tivesse insultado. Né? Mas a gente tendo o comparativo, termo comparativo conectivo como comparação. Tá? Então, já aprendemos como é o modelo UERJ. Estou treinando vocês para depois a gente aprofundar mais as questões. Próxima pergunta. No seguinte trecho, Clarice Lispector utiliza uma figura de linguagem para enfatizar a rotina da protagonista. O trecho é: crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque. Cresciam seus filhos, cresciam a mesa com comidas. O marido chegando com os jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. A figura de linguagem presente na repetição da palavra crescia é. E aí? A, anáfora. B, antítese. C, metáfora. Ou D, aliteração. E aí? Nós não falamos, né? Porque eu não expliquei todas as figuras de linguagem, mas vocês acertaram. A alternativa correta é a letra A. E por que é a letra A? Porque a anáfora ela é uma figura de sintaxe, tá? Ela é uma figura de construção do texto. E, diferentemente da figura de pensamento, da figura de palavra, a anáfora ela consiste na repetição de uma palavra ou de uma expressão a cada frase. Então, olha aí, crescia tal coisa, depois crescia a água, crescia os filhos, crescia a mesa. Toda vez que num poema, numa poesia ou num trecho corrido como esse trecho, tiver a repetição da mesma palavra ou da mesma expressão, ela está ali para poder enfatizar. Então, esse tipo de figura de linguagem, ela pertence ao terceiro grupo. É a figura de sintaxe, tá? Ela está mais ligada aos aspectos gramaticais do texto. Então, a gente vai ver muito quando tiver análise sintática ou quando tiver análise da estrutura gramatical, assim como a gente também trabalha hipérbato, elipse, zeugma, polissíndeto, são todas expressões, são todas figuras de linguagem que estão dentro desse campo da gramática, tá? Então, anáfora, repetição de palavra ou de expressão a cada início de frase. Ficou claro? Então, acertamos essa aí também. Agora a última, né? Essa última aí, mesmo modelinho UERJ. Fragmento, pergunta sobre o fragmento. No trecho abaixo, há uma figura de linguagem que enfatiza a percepção sensorial da protagonista. E aí o trecho é: a vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava sua respiração. A figura de linguagem presente em o silêncio regulava a sua respiração. Qual é a figura de linguagem presente? E aí? Nós falamos dela hoje. Ah, tá muito moleza essa aula de hoje, rapaz.
pai do céu, vocês estão arrasando. Gente, a chuva caiu aqui onde eu moro, eu tô com medo da internet acabar. Tá chovendo aí onde vocês estão? Chovendo muito aqui, em Itaipuaçu. Moro em Itaipuaçu. Vocês são da onde? Vocês estão aqui em Itaipuaçu também, Maricá? Vila da Penha. Gente, Nova Friburgo. Caraca, Parque Nancy, Nova Iguaçu. Arrasar. Itaipuaçu tá caindo o mundo agora, gente. Tô com medo. Nova Iguaçu sempre alaga, né? A família do meu marido é de lá, gente. Caxias, caraca, Mesquita. Gente, tem o Rio de Janeiro inteiro aqui. Meu Deus. Não, a gente estava reclamando que Itaipuaçu estava sem chover um tempão, né? Aí eu até brinquei com meu filho. Meu filho falou assim: mãe, eu vou pedir para Jesus para chover, porque eu não aguento mais ficar sem chuva. Aí tá. Pessoal, a professora travou porque começou a chover, aí a internet começou a travar. Ela já vai voltar. Tá sem som, professora? Voltei, gente. Que loucura. É só falar da chuva impressionante. Piscou.
Não desistam de mim, eu tô tentando, gente. Tá acabando, calma. Voltei. Estão me ouvindo? Eu só saio dessa aula com A, gente. Eu só saio dessa aula com A. Vamos lá, vou profetizar o A na vida de vocês. Então, ó, todo mundo acertou. Vocês acertaram. Prosopopeia ou personificação. Por quê? Porque o silêncio não pode ser uma pessoa para regular a respiração de ninguém, gente. Então, personificação, prosopopeia. Pegaram a vibe da UERJ agora? Esse exercíciozinho tá molinho para vocês, tá bem tranquilinho, né? Vou encerrando aqui, né, esse slide para falar para vocês do meu e-book que a gente vai, né, lançar. Vou lançar para a próxima semana com questões inéditas mais aprofundadas. Acompanhem o Litera História, que vocês vão conseguir acompanhar. Agora, só para encerrar, gente, né, antes que a internet caia de novo, eu queria falar com vocês sobre esse material que eu acabei de enviar para a Thaís Maria, antes de começar a aula, que eu estava aqui pensando, falei, gente, vou fazer outras questões com eles, e tem a ver com, né, com figuras de linguagem, para que eles possam treinar as figuras de linguagem, né, e a gente aprofundar isso numa outra aula, porque eu sei que vocês vão querer mais exercícios, mas o meu objetivo nessa aula aqui era realmente trazer para vocês esse modelo ERG. Eu queria que vocês conhecessem, porque muita gente aqui nunca fez, né? Aquelas pessoas que já eram alunos ou que já tentaram a prova, conhecem o modelo da UERJ, acabam sabendo um pouquinho mais. Mas aqueles alunos que não conhecem, não sabem como funciona a prova da UERJ, ficam muito perdidos. Então, o modelo UERJ, gente, é esse, tá? Retirou um fragmento, fazem uma pergunta em cima do fragmento. Depois, alternativas, 4 alternativas, 2 nada a ver, 2 muito a ver. Foca naquela principal. Então, agora, de última hora, eu mandei esse materialzinho para vocês, vou até dar um zoom aqui, que eu fiz para vocês, com questões de figuras de linguagem, de outros vestibulares, mas para a gente treinar as figuras, né, que definem, com figuras, com mensagens, com charge, com tirinhas, né, com poesia, para que a gente treine essas figuras de linguagem, tá? Eu vou abrir agora para vocês, tá vendo? São 10 questõezinhas, e aí vocês vão fazer, e depois eu vou mandar para vocês, através da Thaís Maria, no nosso grupo, o Gabarito, tá? Mas, antes de finalizar, eu quero já previamente saber o seguinte de vocês. Eu quero saber se vocês vão continuar com a gente no Pré-UERJ de Maricá. E depois, quem vai continuar, eu quero que vocês me falem quais são ali as dúvidas que vocês têm. E desse edital da prova, aquela matéria que vocês mais sentem dificuldades, para que a gente possa planejar as próximas aulas, tá? Então, isso eu vou querer de vocês. Quero que vocês olhem esse edital de cabo a rabo, porque, olha só, são 16 tópicos para a linguagem em cima do conto de Clarice. Então, eu quero que vocês olhem um por um, tá? Para vocês saberem aquilo que mais incomoda, mais difícil, para a gente poder montar questões em cima, tá bom? Agora eu vou abrir esses últimos minutinhos de aula para que vocês possam fazer perguntas sobre a aula de hoje, sobre qual figura de linguagem vocês têm mais dúvida, aquilo que vocês querem que eu comente, porque não dá para comentar todas as figuras, mas eu posso ir em uma ou outra. Então, quem quer falar aí? Rapidinho, para a gente poder conversar. Ou tirar dúvidas sobre o livro. Fiquem à vontade. Oi, Tami, tudo bem? Oi, meu amor. Boa noite. Fala, professor William. Tudo bem, estava em reuniões por aí. E aí, galera, vocês gostaram desse furacão chamado Tami Lopes? Pois é. E Sara Você já vai dar aula, amiga, dia 28 você vai dar a primeira aula do projeto sua, não é? Sim, é isso que eu estou comentando com eles. Dia 28 ela vai ficar com vocês. Esse compacto aí para nos ajudar, a gente está num momento difícil.
é compacto, né? Não dá para falar tudo, mas a gente vai aprofundar. Tá, inclusive, eu quero avisar vocês, matemática sábado está confirmado, geometria espacial, meu Deus, que horror. Que horror, né? Estatística e probabilidade, sábado é a manhã inteira, de 8h45 meio-dia, né? até diante. Vocês que estão fazendo português, é claro que é muito mais barato para vocês. Quem era de história aí? Alguém era de história aí? Quem estava comigo nos Estados Unidos? Ih, um monte de gente. Pessoal da Humanas. Que bom, que bom. Agora eu quero que vocês fiquem atentos para a gente ajudar em matemática. Inclusive, falem com os amigos. Sexta-feira, quem quiser fazer a segunda parte, com a Paty, R$15. A gente tem que cobrar porque é compacto, entendeu? E matemática para vocês é mais em conta. Não se acanhe, porque vocês estão ajudando a gente. A professora recebeu, a gente está recebendo. Então, vocês estão fazendo um investimento, nos ajudando e mostrando que dá para manter o projeto, sim, dá para a gente lutar. Então, vou dar um spoiler para vocês. Na semana que vem, segunda-feira, começa com geografia. O assunto, inclusive, é demografia, exercícios. Quarta-feira eu vou entrar. Dia 28, sexta-feira, a night vai ser com a Tami. Então, está tudo acontecendo. Só peço a vocês que vocês comentem sobre a Tami no grupo oficial, que é para estimular a galera. Parabéns, Tami. Muito orgulho estar com você. Mais um ano, né? Mais um ano juntos. A gente ama a UERJ, né? Acho que a gente que trabalha com a pegada, né? O vestibular da UERJ, eu falei para eles no início da aula, William, que é uma prova cidadã, né? Que tanto a parte de história, geografia, né? As interdisciplinares, filosofia, sociologia, todas elas vão trabalhar esses aspectos da crítica social, das reflexões humanas. Então, a gente precisa se apegar muito a essa parte da humanas mesmo, né? Porque ela vai te ajudar muito, mesmo que você queira exatas, mesmo que você queira, sei lá, medicina, área da saúde, todos eles, né, vão ter um peso muito grande também a parte de humanas, a parte de linguagem, né? Até porque a prova ela tem mais questões e ela é toda em cima de um livro. Então, vamos ficar ligados. Eu vou só encerrar, né, a minha fala com vocês, porque eu vou jogar no grupo, assim que acabar a aula, o edital, porque tem gente que nunca viu o edital. Então, eu vou colocar ele lá. Aí vocês já sabem que a aula de hoje a gente já trabalhou algumas coisas a respeito das figuras de linguagem. E na sexta-feira, com a Paty, a minha duplinha, vocês vão trabalhar tipologias, tá? Então, que é o tópico 1 desse edital, super importante, até porque o livro é um conto, e o conto pertence à tipologia narrativa. Então, vocês vão ver com a Paty na sexta-feira, por isso que essa aula é muito importante na sexta-feira, é complementar, porque vocês vão entender como que a UERJ vai pegar, né, a questão da tipologia, da narração, para trabalhar o livro. Então, fiquem de olho na aula dela. E aí, depois que vocês já trabalharem esse tópico, o meu tópico também, vocês escolham o próximo tópico da aula do dia 28. E aí, no dia 28, eu vou montar a minha aula em cima da escolha de vocês. Então, a gente pode depois fazer uma votação no grupo, eu peço para a Thais Maria fazer uma enquete, e aí vocês votem, porque aí eu vou trazer a parte teórica e depois vamos fazer exercícios, tá? Eu costumo fazer isso, primeira parte da aula teórica, segunda parte da aula exercícios. Então, vamos acordar tudo isso direitinho, vocês escolhendo o que vocês querem, a gente fecha muito bem juntos, né, para seguir aí para as próximas aulas, tá bom? E só reforçando, o professor William já falou, aulão no sábado, chama todo mundo, é importante matemática também, 7 questões de matemática, então gabarita isso aí. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar, tirar alguma dúvida da aula, desse compacto?
Ficou claro para vocês a minha aula hoje? Ou vocês sentiram falta de mais alguma coisa? Porque não dava tempo de falar tudo, mas eu queria tirar dúvida se tiver. Posso falar de paradoxo. E até muito bom você ter perguntado, Juliana, porque muita gente acaba confundindo, né? E eu acho que a Clarice, como ela trabalha muito essa questão da reflexão, e no conto, né, Amor, a gente vai ver o tempo inteiro, vou até ver se eu acho aqui no livro exemplo para dar para vocês, porque o livro trabalha muito essa parte na figura de linguagem, eu esqueci, né? Eu não falei do paradoxo e da antítese, né? Paradoxo e antítese, gente, são figuras de linguagem que usam a oposição de ideias. Mas elas usam a oposição de ideias de forma diferente. Então, por exemplo, a antítese, ela usa termos opostos no mesmo enunciado, tá? Então, a contradição, ela é entendida no contexto. Exemplo, né? A antítese, ela vai com a condição, tá? Que a oposição, ela não anula uma coisa, não anula a outra. Essa é a grande questão e muita gente não entende. Então, por exemplo, amor e ódio. Bom, ruim. Céu, inferno. São palavras opostas. Então, uma coisa não vai anular a outra coisa, mas são termos opostos que dentro da mesma oração, ou seja, dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo enunciado,